E aí galera, tudo bem? Eu estou mais uma vez com o professor Cláudio Carvajal. A gente vai hoje explicar uma metodologia que às vezes parece confusa, parece muito elaborada, difícil, mas talvez não seja assim, que é o Design Thinking. Vamos lá, professor, vamos primeiro definir o que é isso? O que é Design Thinking? Legal, vamos desmistificar, né? O Design Thinking ele é uma abordagem que reúne ferramentas da área de design aplicadas à área de negócios, e ele é uma ferramenta muito poderosa para ajudar os empreendedores no processo de inovação, no processo de solução de problemas para a sua empresa. E aparentemente ele é complicado, mas cada vez mais ele vem sendo difundido, e ele é uma abordagem na qual você identifica a oportunidade na qual você vai buscar a melhoria através do Design Thinking, que pode ser a melhoria de um processo na sua empresa, ou pode ser o desenvolvimento de um novo produto, de um novo serviço, e a partir daí você começa a aplicar essas metodologias para chegar nessa solução. Ela tem diversas etapas? Isso, a gente pode dizer que você começa com um processo de imersão no problema, de criar empatia pelo problema. Então o Design Thinking ele coloca o cliente, o usuário, no centro do processo de desenvolvimento daquela solução. E a partir daí a equipe que está usando a ferramenta, ela vai propor soluções mais assertivas, mais adequadas, porque ela criou a empatia pelo problema. Então tem um exemplo que é um case conhecido no metrô de Londres, onde a própria equipe que atua no metrô fez um processo de Design Thinking para melhorar o atendimento aos usuários do metrô. Deu certo? Deu super certo, inclusive foi um projeto premiado, eles receberam um prêmio de uma associação europeia lá de trens em relação ao atendimento ao cliente. E uma das soluções criadas, por exemplo, eles identificaram uma oportunidade de ajudar os deficientes visuais que utilizavam o metrô. E eles perceberam que a maioria desses usuários, eles perguntavam onde ficava uma determinada loja perto das estações. E o metrô criou um procedimento onde os colaboradores do metrô, quando fossem abordados por um usuário deficiente visual perguntando sobre aquela loja, ele ligaria para a loja e a loja se comprometeu a mandar um funcionário acompanhar esse usuário até a loja. Então são problemas e situações que só podem ser identificados quando realmente é criada empatia. E realmente a equipe sentiu a dor daquele deficiente visual, o que realmente ele precisava, o que fazia diferença para ele, e a solução criada foi mais assertiva. Então o negócio é se colocar no lugar do seu cliente. Exatamente. Esse é o primeiro passo, essa é a imersão, para você entender o problema e se colocar no lugar do usuário. Um segundo passo seria então, através de brainstorms, através de cocriação, de colaboratividade, que a equipe gere ideias. Esse é o lado intuitivo, é o lado criativo do Design Thinking. E aí você soma essas ideias geradas ao lado analítico, ao lado mais racional do ser humano, e você vê daquelas ideias quais são efetivamente viáveis ou executáveis. Então você une o lado intuitivo com o lado analítico, o lado racional, para fazer o processo do Design Thinking. Então aí, por exemplo, no caso do metrô, os funcionários se colocaram no lugar desse passageiro deficiente visual, pensou em algumas soluções e viu qual que seria viável ali de ser colocado em prática diante da operação do metrô, por exemplo. Perfeito. Perceberam que o funcionário vir era viável. Era importante alinhar também com a outra empresa, a loja da rede em questão, porque eles tinham até um limite onde eles podiam executar aquela operação, mas surgiu a ideia então de conectar com uma parceria. Então são soluções que são geradas e depois vai para o mundo racional, ou seja, como que a gente implementa, e aí você tem essa fusão, e geralmente isso torna mais inovador e mais assertivo a esse processo. Normalmente esse processo é feito com colaboração. Eu sozinho consigo colocar isso em prática ou até conseguiria, mas o ideal é estar em grupo? Um dos princípios do Design Thinking é essa colaboratividade. Então é interessante, inclusive nas empresas eles fomentam o uso de equipes multidisciplinares. Então se a gente puder juntar uma pessoa da área de marketing, com uma pessoa da área de produto, com uma pessoa da área de finanças, geralmente você tem uma visão ali mais holística para aquele problema, e isso também colabora para o uso do Design Thinking.
A gente tem empresas, você contou o caso do metrô, mas hoje diversas empresas de tecnologia e startups estão usando essa metodologia, né? Sim, é bastante comum, tem bastante... A primeira grande consultoria que divulgou essa metodologia foi a Ideal, né, que era uma empresa considerada uma empresa muito inovadora nos Estados Unidos, através do seu presidente, né, o Tim Brown, que foi um propagador, aí, vamos dizer assim, do Design Thinking pelo mundo. E eles realizaram consultorias para grandes empresas, inclusive grandes empresas brasileiras. E hoje a gente tem muitas outras consultorias que também usam essa metodologia e prestam serviços para startups em fase inicial e até grandes empresas multinacionais, né? E a metodologia, ela não é tão complexa. Então, o empreendedor, ele se aprofundando através da literatura sobre o tema, ele consegue aplicar na sua própria startup e até numa fase inicial, ou seja, uma fase pré-startup, na fase de ideação, ele já pode usar a ferramenta. Para entender como ele vai montar o produto dele, como ele vai conseguir estruturar o negócio, né? Isso, ele, antes mesmo de lançar um produto ou um serviço, ele usa o Design Thinking para melhorar esse produto, esse serviço, né? Então, é uma ferramenta muito útil aí. Então a dica é, a gente esclareceu algumas coisas aqui, aprofunde-se no assunto, é uma ferramenta super útil, né, professor? Sim, com certeza. Design Thinking é uma ferramenta que todo empreendedor precisa conhecer. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada, gente, até a próxima.